Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pod Ricas. Que tempo sensacional, hein, Ari? Vai ser hoje aqui? Sim, vai ser sensacional. Estamos aqui com o William. Prazer, gente, estar aqui com vocês mais uma vez, eu e a Ari. Seremos os entrevistadores de uma pessoa incrível. Sim. E aí eu vou deixar que a Ari conduza e fale um pouco mais dessa pessoa para nós aí. Hoje temos uma pessoa muito especial que vai falar a respeito da sua marca. Você vai entender a importância de você alinhar algumas questões na sua marca, que pode ser que isso está te dando problema hoje e você não está sabendo resolver. Então hoje temos aqui conosco a Selma Espósito. Seja muito bem-vinda, Selma. Muito obrigada, eu sou muito feliz pelo convite, muito honrada. Eu acredito que vai ser um tempo incrível aqui com vocês. Sim, com certeza. Maravilha. William, qual que é o tema hoje? Olha, hoje nós temos um tema mega especial, Ari. Nós temos falado aqui no Pod Ricas, no podcast, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre empreendedorismo. E hoje, não sendo diferente, esse episódio está incrível, porque o tema é como o impacto ou como impactar o seu público aí, você que tem um negócio, como que você vai impactar o seu público através de um branding bem alinhado. E aí, obviamente, ninguém melhor do que a Selma Espósito para falar sobre, que tem aí a Monavi Design, uma empresa desenvolvida, criada através de vários cases, um processo, e ela vai contar para nós um pouquinho dessa história, de como tudo começou, como que ela chegou nesse nível, e aí a gente vai desenrolando esse bate-papo tranquilo, gostoso, um bate-papo maravilhoso sobre branding, certo, Ari? Certíssimo. Você quer fazer essa primeira pergunta para a Selma Espósito alinhado a como impactar o seu público através de branding? Sim, Selma, eu trouxe até uma colinha, porque... na verdade, deixa ela se apresentar, pra gente conhecer um pouco da história dela. Sim, maravilha. Melhor. Selma, conta um pouco sobre da onde você veio, por que que você trabalha hoje com isso, como que surgiu isso na sua vida, se você é casada, tem filhos, para o pessoal te conhecer. É uma empreendedora hoje, mas nem sempre foi. Então conta um pouco da sua história. Maravilha, Ari. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Selma Espósito, CEO da Monavi Design, uma empresa de identidade visual, branding, posicionamento de marca. E nós estamos aqui para dar mais significado para o seu negócio. Eu vou contar um pouco de como tudo isso aconteceu, de como a Monavi surgiu e o que ela tem a ver com a minha história. Enfim. Eu sou formada em RH, nada a ver com design. Muitas pessoas acham que eu sou formada em design, mas não. Eu sou formada em RH, pessoas. E através do RH, eu trabalhei muitos anos na área administrativa. Trabalhei no financeiro, enfim, vários setores administrativos. Então, eu peguei uma bagagem muito grande ali quando eu fazia no CLT. Porque eu tinha uma noção gigantesca de como administrar uma empresa, enfim, fazer compras, cotações, orçamentos. E chegou um determinado período da minha vida, Ari, que eu me vi desempregada. Que eu fui desligada de uma empresa muito bacana, que eu entrei com muito esforço, queria muito ter entrado naquela empresa, consegui. Fiquei um período por lá e chegou o meu ciclo, se encerrou naquele lugar. E eu fui desligada. Mas estava tudo bem, né? Eu fiquei muito chateada, muito triste com tudo que tinha acontecido, porque eu tinha sido desligada. Mas acontece, ciclos se encerram. E eu fui procurar outras coisas para eu fazer da minha vida, fui procurar outros empregos, me inscrevi na Cato, pagava Infojobs, enfim, mandava vários currículos. E, por incrível que pareça, com toda a bagagem que eu tinha, com o meu profissionalismo, com a minha formação, eu não consegui emprego, por algum motivo. Não sei se foi Deus que falou assim, mulher, você vai por um outro caminho, mas não consegui. E eu fiquei num período aí, mais ou menos, de 7 meses desempregada. Nossa. E aí teve um momento que eu falei assim, por quê? Comigo. E você já era casada nessa época? Já era casada. Eu sou casada, pra quem não sabe, já há 12 anos. Olha aí, gente. Por isso que eu sou suspeita em dizer essa mulher maravilhosa, que é a minha esposa, a Selma Espósito. E ela contando, eu lembro que, assim, só para vocês entenderem um pouco desse case. E ela vai falar sobre. Mas a Selma, desde pequena, conta aquela história de pequena, o que você fazia. Porque as pessoas acreditam que muitas vezes, Ari, é desafiador empreender. Só que, sim, é desafiador. Porém, tem todo um processo e você tem que se descobrir ao longo. Sim, porque realmente exatamente. Empreender, você concorda que não é para todo mundo? A pessoa ela precisa se estruturar, ela precisa olhar para várias vertentes de vários assuntos. Sim. Mas aquela história ela me impactou, eu conhecendo a Selma Espósito, quando ela era criança. Conta essa história para as pessoas entenderem. Sim, que bom que você lembrou dessa história, William. Essa história, a gente
é uma história, assim, incrível. Quando eu era mais nova, eu já tinha essa veia empreendedora, mas eu não imaginava. E hoje, adulta, eu consigo enxergar que naquela época já estava aqui, ó, na minha veia, no meu sangue. Eu desenhava ali, preto e branco, copiava desenhos, coloria, e eu monetizava isso. Eu vendia esses desenhos para os Como amigos assim, gente? dos meus pais. Meu pai tinha um comércio e eu falava, você quer comprar esse desenho? É 5 centavos no preto e branco, 10 centavos no colorido, a 5 é um valor, Mas a 4 você que é teve outro essa valor. ideia ou alguém que falou, Eu- vai lá, Selma, Eu vende via pra meu ganhar pai dinheiro. vendendo as coisas e eu também queria ganhar dinheiro. E ele não me dava dinheiro. Sensacional. E eu falei, eu vou ter o meu dinheiro. E aí eu comecei a desenhar. E aí eu lembro que era assim, metade da folha era um desenho que era mais curto. Se fosse uma folha inteira, era mais caro, porque dava mais trabalho pra fazer. E preto e branco também era um valor. E colorido era outro, porque dava trabalho pra pintar também. Isso Então, é assim, muito eu diferente, vendia. né? Nossa. Gente, eu desenhava e eu vendia esses desenhos pros amigos do meu pai. E deu certo? Eu Compraram? vendia, compravam, tinha lá minhas moedinhas, colocava no meu cofrinho, porque eu era econômica, tá, gente? Desde pequena eu era Olha super só econômica, eu não era. Nunca fui essa pessoa super gastona, não. Eu sempre vi bem o que eu ia fazer com o meu dinheiro. E aí, foi assim que eu comecei, gente. Com essa visão, sem saber, vendendo e monetizando ali o meu trabalho. E depois disso, vendi chocolate na escola, vendi bijuteria, diversas coisas. Fui consultora Mary Kay também na época, que foi uma febre. Vendi Mary Kay por vários Sempre com períodos. vendas. Sempre. Mas aí, volta na sua história. Você estava desempregada, se cadastrou em vários sites, não conseguia. E como que surgiu esse trabalho? Sim, então a minha prima querida... Que sou eu. Fala sobre isso. Porque as Sou pessoas eu, às vezes não gente. conhecem. Mas olha que família, olha que Ai, ambiente nós gosta. estamos. Ela foi usada por Deus naquele momento. E ela falou assim pra mim, Selma, por que você não faz alguns personalizados? Eu fui numa rua que tem tanta coisa, que tem umas máquinas super legal. Eu acho que daria super certo. É porque ela sempre foi muito detalhista, gente. E criativa, né? Sim. Então, tipo, ia dar muito certo com isso. E aí eu não queria, gente. Eu queria trabalhar no administrativo. Eu queria um emprego CLT, eu queria ganhar o meu salário, não ter que me preocupar de fazer o meu salário, enfim. Tinha muito medo, né? E eu acho que essa é a realidade, né, Ari e William, de muitos brasileiros. O medo do empreendedorismo. O comodismo de realmente, não, eu trabalho, eu tenho meu salário ali por mês e tá ótimo, tá muito bom dessa forma. E era assim que eu enxergava naquela época. Eu queria um emprego, eu queria estabilidade. Que eu acho que é isso que a grande maioria dos brasileiros procuram, estabilidade. Ter aquele valor, aquele dinheiro e pronto. Trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo estar tranquilo, sem preocupação, saiu da porta da empresa para fora, não quer nem saber. Era isso que eu queria. Mas tudo mudou, porque eu me vi numa situação que eu precisava gerar renda. Uhum. Não tinha o que eu fazer, porque eu já tava vendendo várias coisas, Mary Kay. Gente, eu nunca fiquei parada. Apesar de eu estar desempregada, eu fazia muitas atividades e eu gerava ali um dinheiro. Só que não era um salário, né? Não era algo que conseguia me sustentar. E eu precisava fazer isso de alguma forma. E aí a Ari veio com essa brilhante ideia de eu trabalhar com brindes personalizados. E, gente, eu não queria trabalhar com isso. Mas aquilo impregnou na minha cabeça. Eu não conseguia tirar da minha mente aquilo. E eu falei, eu acho que pode ser um sinal. Eu vou atrás. E aí eu conversei com o William, meu esposo, e nós fomos atrás, nós fomos lá na rua que ela tinha falado, procuramos as máquinas. Gente, mais de 4 mil reais uma máquina. O que eu tinha na cabeça para assumir uma dívida, sendo que eu nem sabia mexer no programa e nem nada. Mas eu falei, eu vou fazer isso. Como que eu vou pagar? Não sei. Peguei um cartão emprestado, porque eu também não tinha cartão de crédito. Comprei a máquina, comprei os insumos. O cara falou assim, não, você só precisa aprender a mexer nesse programa. Que era uma ferramenta de design na época, CorelDRAW, Illustrator. Você precisa entender desse programa. Mas aí você vai desenrolando ao decorrer do... Como se fosse facinho, né? né? Você vai desenrolando aí, quando você for fazendo, você vai pegando prática, experiência, enfim. Falei, tá ótimo, fechado. Comprei 2 máquinas, comprei todos os insumos, gastei uma grana, acho que foi uns 4 mil reais na época. E, gente, fui pra frente. Meteu as caras. Sim, fui fazer... Quem disse que eu sabia mexer no programa? Gente, programa Mas eles não deram difícil. nenhum treinamento? Não, você se vira, YouTube. Ah. Você se vira. E naquela época nem tinha tanta informação assim no YouTube, né?
Não, até que no YouTube ainda tinha um pouco, mas assim, redes sociais era muito pouco, Não era tinha. Facebook, não nem tinha. era Era Instagram. um projeto bem raso, que eu lembro, foi bem desafiador, porque ela ficou noites e noites estudando, Ari. Tentando aprender Noites sozinha e ali na noites. marra. E foi bem incrível mesmo. Mas nós vimos o resultado, porque é um ponto muito legal de se dizer, né? Falar, porque pegamos ali meu pai emprestado para pegar o cartão dele, para pagar, e olha que E olha que foi ele um teve tempo muito coragem de legal. emprestar, né? Porque desempregada, né, gente? Pensa. Mas Ele falou, fala "Meu sobre Deus." os meses ali, quando foi passando, se você conseguiu pagar, como que foi essa quitação desse equipamento? Sim, e por incrível que pareça, eu comecei a fazer o meu trabalho, eu não tinha rede social, eu não tinha clientes, eu não tinha nada. Eu comecei, gente, sem base do que era empreender. Eu não sabia como era gerir uma empresa, mas eu precisei aprender na prática. E eu comecei no boca a boca, nas indicações, nos amigos, para a família, e aquilo, gente, começou a render. Eu comecei a trabalhar. Dos dinheiro que eu fazia ali, dos personalizados, eu conseguia pagar a parcela da máquina, então nunca devi 1 centavo dessa parcela. Paguei todas. Foi umas 10 ou 12 vezes que eu fiz. Sensacional. Paguei todas as parcelas com o fruto do meu trabalho, das minhas indicações, dos E, meus... gente, ela atendia dentro meus do projetos. quarto dela. Exatamente. Tipo, não, sem desculpa. Sem desculpas. Sem desculpas. Sem desculpas. Também na minha história, voltando para essa parte já que você lembrou, Ari, eu morei na minha sogra durante 8 anos, em 2 cômodos. Era quarto e cozinha, eram 2 cômodos grandes, mas eram só 2 cômodos. E um pedaço do meu quarto eu fiz o meu escritório. E lá tinha um monte de máquina, então você imagina, você dormia, acordava lá No com as trabalho. máquinas, com um computador, com tudo. E era lá que eu fazia os meus trabalhos. Comecei a entrar nas redes sociais depois de um período. Eu comecei a empreender, nessa época era 2016. 2017, criei minhas redes sociais, comecei a divulgar no Instagram, comecei a fazer Reels. Muitas coisas e começou, gente, a vir muitos clientes. Eu comecei a vender para atacado, para empresas, igrejas. Eu vendia muitas camisetas, muitas canecas. E eu vi um super potencial, porque o pessoal já via diferencial em mim. Porque não era todo mundo que sabia fazer uma arte bonita, uma arte legal. Ficava muito amador. E o meu já era mais profissional. Pelo conhecimento que eu tinha na época e pelo que as outras pessoas entregavam, os concorrentes, o meu serviço era maravilhoso. E as pessoas adoravam. E aí, um indicando para o outro, eu comecei a crescer. Perfeito. Maravilha. William, faz essa pergunta aqui para ela. A gente tem uma colinha aqui porque a gente trouxe as melhores perguntas para vocês entenderem o que é branding, né? Exatamente. Qual que é a ideia, o intuito desse conteúdo? É para você saber e fixar. Então, eu e a Ari, nós selecionamos algumas perguntas como se nós tivéssemos a cabeça de vocês desse outro lado. Porque, às vezes, é muita dúvida que surge, Ari. Sim, e as pessoas confundem, Como né? começar, o que eu devo fazer? Se eu mesmo tenho que criar uma marca. E assim, para você introduzir dentro do tema, Selma, que é como impactar o seu público através de branding, fala um pouquinho para nós sobre como você define identidade visual e qual é o papel dessa identidade, desse branding ou no branding de uma empresa. William, isso é super, super importante. O papel do branding num negócio, ele é muito maior do que apenas um logotipo, do que apenas uma identidade visual, porque às vezes as pessoas confundem muito branding, marca e identidade visual. São 3 coisas totalmente diferentes. E as pessoas, elas costumam trocar as palavras. Então, assim, o impacto que a sua identidade visual vai fazer no seu negócio é muito grande. E o branding, ele é a longo prazo. Então, é o que você está construindo hoje. É como se fosse o perfume da sua marca. A essência que ela vai deixar na cabeça do seu cliente. Então, o branding, ele é o que o seu cliente pensa sobre você. Não o que a sua marca é, o que ele vê aqui. Não é isso. Aqui nós estamos vendo uma identidade visual, um logotipo. Mas o branding, ele não é só isso. Esse é um dos elementos. O branding é como se fosse esse cheiro. O que a pessoa pensa sobre isso e tudo mais. E é uma construção a longo prazo. Você não vai conseguir construir branding de um dia para o outro. Sim. É um processo longo. Sim, perfeito. Selma, quais são os elementos que compõem uma identidade visual? Já que você consegue destrinchar, né? Dentro do branding, é uma construção de uma história, né? Ela não é agora que vai dar esse resultado. Então, qual que é o papel da identidade visual dentro do branding? A identidade visual, ela tem um papel importante, mas não é só ela.
ok? Então, assim, a identidade visual é composta de vários elementos visuais, pontos de contatos visuais que vão identificar uma marca. Por exemplo, o Itaú, ele não tem o logo dele lá, laranja, azul. Sim. Então, o logo principal é um dos elementos da marca. A paleta de cores é outro elemento. A tipografia é outro elemento. Aí isso tá dentro da identidade visual. Exatamente. Isso daí que você tá falando, A certo? identidade visual ela é composta por logotipo principal, variações desse logotipo, as formas que ela é comunicada visualmente, disposições diferentes, circular, maior, menor, ícone, símbolos, texturas, tipografias. Então, tudo isso faz parte de uma identidade visual, que é a parte visual ali da comunicação da marca. Sim. Uma dúvida muito frequente, Ari e Selma, que as pessoas, todas as pessoas que eu vou conversar, eu quero fazer o branding da minha marca. Sim. E elas Eu ia falar isso alinham, agora. né? Elas alinham o branding com a parte da identidade visual. Então, assim, como... com um gancho aqui, é uma pergunta extra desse sentido. Como que essa pessoa, ela pode separar? Porque nós estamos falando que branding é a longo prazo e nós estamos falando que branding é muito mais do que só um logotipo. Então, branding é a gestão empresarial, é a comunicação, é vendas e tráfego, é escala. Tudo bem, mas as pessoas têm a ideia, Selma, que branding é logotipo. O que você diria, assim, nesse sentido, para elas diferenciarem o que é branding e o que é identidade visual e como que eu complemento esses dois juntos dentro de um processo, por exemplo, dentro de aplicar isso na prática? O logotipo, ele é só um dos elementos da identidade, então ele não pode ser considerado como identidade visual. Ele E é um nem ele- como E branding. nem como branding. Ele é um elemento que complementa. É um dos principais, Aham. que é aquele que tá em primeira vista ali pra você, que as pessoas olham e identificam que aquele Sim. logotipo é de determinada marca. Isso faz parte da identidade visual. Mas dentro daquele logotipo está composto a paleta de cores, a tipografia e os outros itens da identidade. Então, o logotipo é uma coisa, identidade é algo mais completo e branding é identidade visual, marketing, gestão. É um N fatores que Sim. vai colocar a sua marca na cabeça das pessoas. Sim. Eu vou contar aqui uma história para vocês muito interessante que eu vi, que é de uma marca americana de calçados. Uma marca popular. Então, imagine uma marca popular aí de calçados, que vendia, né, os calçados por $20, $25, assim, algo muito barato lá na América. E aí, o que essa marca fez? Ela quis fazer um experimento diferente. Ela falou, vamos ver se realmente a identidade visual, a marca, ela consegue impactar de uma forma ali os consumidores. O que ela fez nesse experimento? Ela alugou a loja num shopping lá em Los Angeles, um espaço. Ela criou todo um universo de marca diferente, a mesma marca. Uma marca americana, chamava Payless, se eu não me engano, que era uma marca popular. E ela queria transformar a marca em luxo. Só que ela queria transformar com os mesmos produtos. E ela fez todo esse universo da marca, ela mudou o ambiente, as cores, a tipografia, mudou a identidade visual, mudou toda a comunicação, ela realmente transformou, fez um universo de marca ali, transformou tudo, fez esse aluguel dessa loja, e no dia da inauguração da loja, ela chamou influencers, jornalistas, diversas pessoas influentes ali no ramo para poder divulgar isso, entrevistar também os consumidores e entender se aquilo realmente iria dar certo. Porque elas pegaram ali o mesmo tênis, por exemplo, de $20, colocaram ali por $400, $500. Sim. Elas aumentaram mais de 10 vezes o valor daquele produto. Elas aumentaram o preço. Só que junto com o preço, elas aumentaram a percepção de valor da marca. Uau, Então, elas geraram um valor, sensacional. geraram ali uma credibilidade, mudaram o nome de Payless para Palesse, uma coisa assim. Bem parecido, mas só para diferenciar ali. Só que eles mudaram a identidade, tudo, enfim. E aí, o que aconteceu? As pessoas ficaram loucas, enlouquecidas com a marca.
uma marca chique, de luxo, conceituada. Você vê Nossa! a importância, né, da percepção de valor que a marca gera. E do posicionamento, E né? essa, Ari? e essa história que Exatamente. você fala, eu tava até aqui pesquisando. Lembra da Balenciaga? Aham. Que trouxe um tênis todo rasgado, sujo. E aí o pessoal Milhões. comprou o tênis por conta de percepção de valor. Sim. Exatamente. E é o que você tá contando dessa história. O que você está gerando na mente do seu cliente através da sua marca? Será que você quer? Olha só a importância, Ari, do público. Que público que você quer atingir no seu negócio? É um público mais com poder aquisitivo menor? É um público com poder aquisitivo maior que pode pagar mais? Você vai conseguir gerar esse valor, agregar esse valor e gerar uma percepção de valor na mente do seu cliente? Todos nós conseguimos fazer isso através da nossa marca, através da identidade visual. Por isso que eu falo, é tão importante definição de público, entender realmente o que você quer transmitir através da sua marca. Se a sua marca for popular, não adianta você fazer uma super identidade visual, super minimalista, com conceitos. Inclusive, tem um exemplo básico que é a Zara. A Zara, ela é uma fast fashion aqui no Brasil. Ela é uma loja, uma fast fashion, assim como a Renner, assim como a C&A. Mas por que que a Zara agrega mais valor, tem um público mais seletivo do que essas outras lojas? Porque ela se posiciona dessa forma. Porque a identidade visual dela é diferente, é mais minimalista. Quando você entra na loja, não tem aquele monte de roupa, aquela monte... Não, é tudo mais clean, as araras são bem separadas, roupas selecionadas, coleções. Então, todo o posicionamento, a identificação que ela gera ali com o público é totalmente diferente de você entrar na Renner. Tem muito mais roupas, muito mais poluição visual. Então, quanto menos itens você colocar, quanto mais minimalista for, mais de luxo essa marca se assemelha a ser, mesmo que ela não seja. Então, você consegue agregar ali um pouquinho mais de valor na marca. Deixa eu complementar aí pra você, e essa complementação, ela vai vir justamente porque você falou de público, certo? Exato. E nós estamos falando de Zara. Todas elas fazem a mesma coisa, Ari. Só que eu conversando com uma das vendedoras da Zara, o que que ela falou? Nós estamos em São Paulo, na Grande São Paulo, nós estamos muito próximos de 2 shoppings aqui, o Anália Franco e o Shopping Moca. E nesses 2 shoppings tem a Zara. Sim. E Ari, eu fiquei assim, perplexo, porque eu pensava que a Zara era uma empresa e, por exemplo, o que tinha em uma loja tinha em outra. Mas olha que interessante a percepção. Quando nós fomos lá no Shopping Anália Franco, tinha estilos de roupas. As araras, a montagem de eles chamam um mural ali, era um tipo de roupa. Quando você vai lá na Moca, é outro tipo de roupa que você não vê, por exemplo, no Shopping Anália Franco. Essa marca Zara, o que que ela fez? Mesmo sendo uma marca só, ela consegue estar em lugares diferentes, em 2 ambientes diferentes, e ela consegue colocar uma roupa específica no Anália Franco, no Shopping Anália Franco, porque é o público comprador, e aqui no Shopping Moca é um outro tipo de Sim. roupa de público, de demonstração de Fashion Week. Sim. Então eles trazem coisas diferentes, e ela falando me explicando um pouco, eu achei muito interessante, porque então mesmo sendo uma marca, a preocupação sempre é para quem eu vou vender, quem é o meu Exatamente. público. Então eu só queria complementar nesse sentido. Sim, vai depender do bairro que você está. Qual que é a média de valor que é cobrado no seu bairro, no ambiente? Com quem que você quer concorrer? Quem que você quer que sejam seus concorrentes? Então, tudo isso vai influenciar no valor agregado da sua marca. E tem uma coisa muito interessante que é a questão do preço. Falam, preço não posiciona. Preço posiciona sim. Se eu for lá e oferecer o meu produto por R$10, eu vou elevar o nível de percepção ou vou diminuir? Certeza que eu vou diminuir, eu não vou agregar valor. Se a pessoa vê que é R$10 um produto meu, um serviço meu, ela vai falar, muito barato, você é louco, isso não vale o preço. Não, deve ser horrível, não presta, porque normalmente a gente associa que quando é muito barato, não tem qualidade. Pode ser que tenha, pode ser, mas nem sempre tem. Então, quando você oferece um serviço, um produto de mais valor, você consegue cobrar mais caro por isso. E aí você consegue aumentar o seu preço, mas elevar também o nível de percepção de valor. Porque não adianta nada se cobrar um preço super alto e entregar pouco. Porque aí vai ter um ruído gigantesco aqui no meio dessa comunicação. Precisa estar alinhado. Sim.
Perfeito. Eu tinha um monte de pergunta aqui, mas ela foi respondendo tudo, William. Já deixou muito claro as informações. Isso é muito bom. Mas eu vou fazer essa aqui, ó. Como a identidade visual pode influenciar a percepção do público sobre a sua marca? É praticamente o que você acabou de trazer. Mas eu gostaria que você desse o seu exemplo. Sim. A identidade visual da marca, como eu falei aqui, complementando, ela vai falar por si só. Inclusive, eu não sei se dá para colocar aqui na tela a nossa identidade visual antiga quando eu comecei, que eu não tinha noção nenhuma, gente. Antes, a minha empresa, quando eu comecei, era Inove Personalizados. Não, na verdade, era Inove Sublimação e Arte. E Meu eis Deus o logotipo do céu. de quando eu comecei. Gente, é inacreditável isso aqui. Porque isso aqui, a percepção de valor joga lá embaixo. Uma caneca, um Mas, chinelo. na época, achou que tava abalando, gente. Abalando porque tudo. é o conhecimento da hora, né? Porque eu entendia nada, eu entendia zero de design, de marketing. Tanto quando eu comecei, eu tive que aprender. E foi o meu irmão que fez esse logotipo pra mim. E eu falei, eu quero isso, isso e isso. E ele fez exatamente como eu pedi na gente. época. O V é um chinelo. O I é uma caneca. E 9. Aí tem ali o no 9 ali meio. no Muito meio. bom. Ainda tinha um 9 ali no meio. Misericórdia, Aí tinha gente que cara. não conseguia nem ler esse nome. Falava, mas o que tá escrito aqui? Eu não tô entendendo. De tão poluído E que o mais tava. engraçado, Selma, que vendo assim, remeteu a empresas que utilizam também o que elas fazem pra formar a marca, né? Dá esse Exatamente. Eu exemplo. preciso falar sobre isso. Nesse exemplo, claramente vocês veem que é uma empresa de baixíssimo valor. Que é uma empresa realmente amadora, de brindes. E é segmentada, né, Selma? Super segmentada. Parece muito segmentado, ó. Eu coloquei ali exatamente o que eu fazia na época, que era sublimação e arte. Eu fazia arte e sublimação. A gente acha engraçado Ai, ai. hoje, porque eu não tive criatividade pro nome, mas enfim. Não, teve muita criatividade. Muita criatividade. Pois tudo que fazia, gente. E Como aí, assim? colocar ali. Pensávamos que estávamos arrasando. Porque na minha cabeça tinha que ter o que eu fazia na minha marca. Como Como que que eu as ia... pessoas iam Como que saber? elas iam saber o que eu fazia se não tivesse uma caneca? Gente, eu fazia isso aqui, ó. Canecas. E como que não ia ter uma caneca? Eu queria que tivesse. Então, tinha que ter um símbolo ali que simbolizasse. E hoje, os brasileiros, eles têm muito isso. Não, eu sou dentista, eu quero um dente. Não, eu sou cabeleireira, eu Sim. quero um secador. Eu sou financeiro, eu quero dinheiro. Então, quer colocar ali o símbolo exatamente do que faz. E não precisa. Sim. Porque quem vai construir a sua marca na cabeça do seu cliente é você. Qual história que você vai contar para o seu cliente? Como que você chegou naquela identidade, naquele logotipo? Então, é você que vai construir esse branding a longo prazo na cabeça do seu cliente. E quanto mais você falar, quanto mais você fizer, quanto mais você martelar na repetição ali, mais o seu cliente vai entender que aquela marca pertence a você. Temos exemplos claríssimos aqui, que eu posso falar aqui para vocês agora, de marcas que não precisam utilizar ali de um dente ou de um hambúrguer para uma hamburgueria para conseguir comunicar sobre a marca. Uma marca universal que todo mundo conhece aqui é a Apple. Sim. Ela tem um telefone ali na identidade, no logotipo? Não. É uma maçã mordida e todo mundo conhece. Mas por quê? Porque ela repetiu isso anos e anos. Sim. E hoje, inclusive, a identidade dela é tão forte, o branding dela é tão forte que tem empresas lá fora da Apple que não precisa nem ter o nome escrito. Só tem a maçã e o design da loja. Todo mundo já consegue identificar que aquela loja é da Apple, que não é outra marca. Outro exemplo também é Starbucks, que vende café, mas tem o quê? Uma sereia. O que tem a ver a sereia com café? Sim. Nada, mas ela utiliza ali um arquétipo, né? A Ari pode falar muito Sim, melhor na sobre verdade, isso. os ícones, eles estão ligados ao arquétipo, né? No caso, a sereia, ela tá ligado ao explorador, porque a Starbucks entende que você não precisa ficar lá para você tomar o café. Ela quer que você se movimente. Então, por isso até que ela personaliza colocando o seu nome e você pega o seu copinho e pode sair para onde você quiser. Sim. Então, virou um ícone, né? Todo mundo quer o copinho com o nome para mostrar que tomou café lá. Isso Isso e seria o branding? também é a construção desse branding. Inclusive, essas empresas, essas grandes marcas, elas fazem o que com você? Elas estão vendendo café?
Realmente, você tá pagando mais caro por um café só porque ele tem um copinho ali com o seu nome? Não. Eles estão vendendo uma experiência, algo diferente. Eles estão vendendo ali um lifestyle. Então, a Apple, ela vende o quê? Só aparelho celular? Não. Ela vende tecnologia, ela vende status. Então, tudo isso é parte de uma tribo, vamos supor assim. É uma comunidade. As pessoas, elas precisam pertencer a algo, a algum grupo, alguma comunidade. E todo mundo que tem a Apple, por exemplo, o telefone, se identifica com aquela tribo. Sim. As pessoas se identificam entre si. E a mesma coisa com essas outras marcas. Quem toma café na Starbucks, ou, por exemplo, os consumidores da Nike. A Nike é um bom exemplo também. Ela tem um vestinho, assim, a identidade dela é só hoje um símbolo. E ela é identificado mundialmente. Porque de tanto que ela repetiu esse símbolo e essa identidade para o público. Eu Sim. consigo ter uma percepção muito bem aguçada nesse nível de branding. Então, olha que bacana. Nós falamos aqui de grandes marcas, grandes empresas. Aí a nutricionista quer colocar frutas, o dentista um dente, Verdade. o neurologista um cérebro. E esse, para quem não sabe, lá na nossa empresa, que nós estamos há 8 anos no mercado, nós temos uma grande responsabilidade, mas nem é todas as pessoas que aceitam essa visão empresária de quem estudou branding para ela colocar no negócio dela. Então, olha só, Ari, as pessoas são resistentes. Sim. Elas não... Tem pessoas que eu já fiz uma marca que ela não abriu mão, por exemplo, uma dentista de ter um dente. Mesmo falando uma história para a Mas eu acredito pessoa. que seriam pessoas... Gente, desculpa a minha cabeça, mas eu acredito que seriam pessoas um pouco mais velhas. É isso? Não. Nada. Pessoas Por novas. incrível que pareça. Porque, ó, tem algo que eu ia citar agora. Como Existe assim? Porque é a algo resistência do chamado brasileiro. cultura. Uhum. Ah, Então, por exatamente. exemplo, dentro da sua empresa, se você quer movimentar a sua empresa de uma forma, daquela forma que você acredita, que é o propósito, você tem que implementar cultura. Então, aqui no Brasil, é cultural você ver dentista com o logo de dente lá, o ícone Sim. com dente. E aí, só para as pessoas entenderem, o que eu tiro disso aqui? Olha como que branding impacta. Nós estamos dizendo que você não precisa segmentar no seu ícone, na sua marca, com o seu segmento. Não precisa você colocar um ícone de acordo. Gente, eu lembrei de uma coisa muito engraçada agora. Falar. Tem pessoas que vendem lingeries. E aí querem associar ao corpo e a lingerie. E coloca um corpo, uma pessoa de lingerie. Uma cinta liga. Sim. Ah, meu, é terrível, isso é terrível. Gente, Já é tivemos verdade. clientes assim. Que inclusive. coloca, né? Uhum. Que quer passar essa mensagem através da imagem ali pro público. E a pessoa, ela E tem pra essa você fazer a mente. pessoa entender, como que vocês gente trabalham conversa, a gente- isso? A gente tenta passar ao máximo a nossa visão ali pro cliente, mas realmente tem clientes que são muito resistentes. Essa cultura ainda não foi implementada aqui no Brasil. É porque é um ponto muito curioso. E essa é uma excelente pergunta, Ari. Porque assim, ó, eu não posso também entrar na sua empresa com os 2 pés nos peitos, entre aspas, falando desse Sim, jeito assim, ó, e você tem que fazer isso não aqui. é algo... Porque, na verdade, É a nós história da respeitamos pessoa, né? o espaço da pessoa. Sim. Só que, como empresa especialista nesse negócio, Deve ser a gente complicado. precisa falar. Se ela vai aderir ou não, é uma visão dela. Sim. Mas falando aqui, então, olha que importante. Eu peguei assim, ó. Então, a gente precisa ter um branding bem alinhado. Alinhou o branding e sabendo que não precisa ser o seu nicho ali no ícone, colocar a lingerie, meu, isso é horrível, gente. Meu pessoal coloca. De verdade, você tem que buscar melhorar e estudar, pelo menos, para você entender. Então, alinhou branding, alinhou marca e aí você consegue escalar vendas, que é o que vocês estão falando aqui. Sim. Então, eu vejo que as grandes empresas, foi citado Apple, Nike, Starbucks, você pode perceber, essas empresas trabalham com a experiência do cliente e vendendo experiência. Sim. Só que elas atrelam, sim, um preço justo com que elas entendem que querem cobrar e vai ser justo para aquela pessoa pagar. Mas olha que como que tudo está alinhado à marca, à identidade visual, o poder de impactar através de branding, Ari. Sim, Muito. e aí você usava aquele logo lá. Horrível. Gente, que vergonha alheia, mas eu preciso compartilhar isso Compartilha com como vocês. que você acordou. Sim, aí como tudo, né, nós passamos por evoluções, conhecimento, estudos, e eu entendi
que não Não precisava. estava sendo bacana. E aí eu contratei na época uma outra empresa, uma empresa que fazia, né, essa parte de logotipo. E ela fez um outro Você logotipo. trabalhava com isso Não, e eu trabalhava contratou... com brindes. Ah, Nessa época eu não certo. trabalhava Isso, não com foi uma identidade. descoberta nessa Tá. época ainda, né? E aí a pessoa fez pra mim o logotipo, ficou bem melhor. Eu não trouxe aqui agora, mas ficou bem melhor. Ficou mais clean, mais limpo, não tinha caneca. Ficou não bem tinha empresarial. chinelo. Ficou bem empresarial, mas ficou uma marca muito séria. Mas até um momento, ok, porque eu tava trabalhando com empresas. e Gente, tudo olha mais. ela. Pode colocar a Robson. Ela tava fazendo ali demonstração dos produtos. Inclusive, Coloca outra marca, quando ela eu fazendo... comecei, Isso, ó. Olha lá. eu fui fazer Aí você fazia todos divulgação. esses produtos, isso? Exatamente. Gente, olha aquele logotipo lá, a gente Ó meu uniforme. fazia questão de colocar... Pensávamos que estávamos arrasando. Sim. Mas assim, a princípio tá, né, gente? Ó, tá padronizada, tá uniformizada, os produtos todos bem acabados. Era uma realidade naquele momento. Exatamente, mas era Por isso que é bom a evolução. Foi um ciclo, né? Mas você vê que poluído, até a minha mesa de... Assim, hoje eu tenho Demonstrativos. outra visão. Se eu Sim. fosse fazer uma exposição de brindes personalizados hoje, eu faria totalmente diferente. Eu agregaria muito mais valor. Eu deixaria algo mais clean, faria artes mais minimalistas. E com certeza eu teria que cobrar um pouquinho mais caro, um preço mais justo pelo meu trabalho, E pelo nessa- posicionamento E pelo da que, minha marca. pelo que você fazia, você percebe que o valor era mais baixo comparado à sua logo, a percepção que o cliente tinha? Com certeza. Tinha muitas marcas que faziam a mesma coisa que eu, cobravam 3 vezes mais do que eu. E conseguiam, por quê? Posicionamento, identidade, todo o universo de marca diferente do meu. Por isso que eu tô falando. Se eu voltasse no tempo e eu fosse trabalhar com isso hoje, eu faria totalmente diferente. Sim. Ó, um outro modelo bem bacana, já que Esse exemplo. está na tela. Fala um pouco desse... Porque aqui a gente está vendo antes e depois. E hoje, uma parceira, Luana Almeida, maravilhosa, mas eu queria que você falasse, porque, olha só, Ari, você também é do ramo, tá aí, né, várias evoluções. Olha esse logo. Ele é um logo típico de quem trabalha no ramo da beleza. Sim, Que, inclusive, gente. ela é esteticista. Certo? Sim. Eu não vou falar muito, eu vou deixar a Selma falar. Queria ouvir a sua opinião também, Ari, mesmo nós entrevistando a Ari aqui, o que você percebe aí? Porque olha a evolução dessa Sim. marca, gente, não, sério, Bem é diferente. outro nível, é uma outra mulher aí. E hoje a gente percebe muito na área da beleza e da estética essas letras. E também, por exemplo, quem é lash faz os cílios, né? Na logo também coloca cílios. Quem trabalha com sobrancelhas coloca as sobrancelhas. A micro coloca o dermógrafo. E hoje a gente tá entendendo que não é necessário. Exatamente. Você pode passar uma mensagem muito mais eficaz. Explica pra gente, Selma. Esse caso aqui da Luana Almeida é um case de sucesso. Porque, assim, nós conhecemos a Luana, inclusive, num evento. Ela se identificou muito com o nosso trabalho, ela nos procurou, ela falou, olha, eu acho que a minha marca não tá transmitindo aquilo que eu gostaria pro meu negócio. E nós pegamos na mão dela e falamos, Luana, realmente, o que é isso? Letra cursiva em cima, letra cursiva embaixo, sigla com as letras, com as perninhas, que as pessoas costumam falar que são perninhas, que são os glifos. E assim, não estava comunicando em nada o profissionalismo da Luana Almeida, que é uma super profissional, já participou de vários eventos, já ganhou o primeiro lugar de várias técnicas. Então, assim, era uma profissional maravilhosa. E com esse logotipo aqui, com essa identidade. Essa era a identidade que ela trabalhava no espaço dela e em todos os pontos de contato nas redes sociais. E ela não estava agregando valor nenhum. E nós fomos lá, fizemos um rebranding da marca dela, conversamos, tivemos o briefing, né, para entender o que ela queria passar, como que funcionava. Inclusive, nós visitamos o espaço dela para entender melhor. Você faz isso com todos os clientes? Pra entender O esse briefing, sim. rebranding? Sim, a gente faz reunião online, a gente tenta entender a essência da marca, pra gente conseguir trazer o melhor e externar essa arte. Então, isso que Na vocês fazem é identidade. exclusivo. Ninguém tem esse logo igual dela. Exatamente. A gente faz 100% exclusivo para o cliente, de acordo com o briefing, de acordo com os valores do cliente. Inclusive, ela é cristã e ela pediu para tentar acrescentar essa fé que ela tem, Uma representatividade. isso, na identidade da marca dela. Então, você pode ver que ali nós temos o L, o A
E a Trindade, que são 3 pontas, que seria o símbolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo isso tem um significado. A escolha das cores, a escolha da tipografia, a escolha do ícone. Toda essa construção foi feita de acordo com os valores e princípios da marca. Do que a Luana gostaria de externar ali para o público dela. Sim. E de acordo com as crenças e valores dela também. Então, nós fizemos tudo isso, todo esse contexto. E esse foi o resultado final. Olha só que Sensacional. lindo que ficou. E uma das A marca queixas aplicada. E até a cor, né? Porque aqui era dourado. E olha como quase não dá pra ver ali o centro da letra, esse no Exatamente. dourado. fundo o degradê branco. ficou um pouco fora, né? É, E a Ficou bem Luana, legal. Ari, ela começou a mudar até o posicionamento, a postura dela nas redes sociais. As Sim. roupas, As as roupas, ela cores. fez realmente um rebranding de marca e de posicionamento. Sim. Aí eu tô falando com 2 pessoas feras. A Ari, especialista em posicionamento em arquétipos de marca. A Selma, especialista de branding. Eu sou da área de vendas. Mas ela, hoje, você que está vendo essa imagem, aí a pergunta é, de quem você compraria? Sim. Porque Exatamente. olha como agrega muito mais valor uma marca quando você se posiciona. Aí vocês entendem agregando, porque nós estamos falando disso, sobre ter um dente numa marca no cérebro. Agora eu falo pra vocês e pergunto, precisa cérebro. realmente? Não precisa, porque realmente hoje ela tem a estrutura do ícone, Ari e Selma, e ela tá comunicando e é o propósito de valor que ela acredita. E ela vai bater firme nisso, na marca, em como ela vai se organizar para vendas, para tudo, Sim. através dessa marca. Selma, dela. uma das perguntas que eu mais recebo é: ai, a minha cliente fica pedindo desconto, ai, eu não consigo fidelizar, ai, como eu atraio o cliente. Você acha que isso também está relacionado à logo, à identidade visual da marca? Com certeza. Além de estar relacionado à identidade visual, está relacionado ao posicionamento. Como ela se posiciona, como ela fala, o que ela faz para os clientes dela, como ela educa esses clientes. Ela fala do valor que tem o trabalho dela? Ou ela chega para trabalhar de qualquer jeito, de chinelo, não tá numa postura adequada, não tem uma linguagem adequada. Ela fica chamando a cliente dela de apelidos, Sim. florzinha, amorzinho. Amiga. Como que ela se posiciona com o cliente? O cliente sente essa liberdade? Pensando aqui, será que ela chega lá na Gucci, por exemplo, uma pessoa e vai pedir desconto? Ela vai chegar numa empresa super consolidada e vai pedir desconto? Não, porque a marca é posicionada. Ela não tem ruído. Normalmente, esse cliente que tem que as pessoas pedem muito desconto, normalmente é porque ela não está alinhada. Tem alguma coisa fora do lugar Sim. que passa uma mensagem inconsciente pro cérebro dela falando, opa, alerta, alerta, não tá tudo certo. Tipo, alguma coisa tá errada e ela não consegue passar essa credibilidade, realmente, esse valor. E as pessoas têm liberdade de falar, me dá um desconto, vai. E aí vai e pede esse desconto. Quando você sabe exatamente com quem você quer falar, quando você sabe se posicionar, as pessoas não vão ficar pedindo desconto para você. Elas não vão chegar e desvalorizar o seu trabalho. Não estou falando que é errado pedir desconto. Não é isso, não é sobre isso. É sobre agregar valor. É sobre a pessoa entender que aquele produto ou com aquele serviço que ela está contratando tem valor. E ela faz questão de pagar por aquilo o valor justo que está sendo cobrado. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é até relevante, porque mostra esse antes e depois que nós passamos aqui para essas pessoas terem uma visão melhor, né, de como se posicionar, que é a seguinte, ó, como a identidade visual pode ajudar uma marca a se destacar da concorrência, Selma, conectando aí essa criatividade emocional com os seus clientes, porque ali a gente pode perceber que é uma outra marca. Mesmo que foi o rebranding, isso conecta de uma forma diferente. Então, como a pessoa que quer criar essa identidade visual pode ajudar ela a se destacar da concorrência? Muito bom, William. Quando a pessoa, ela passa por esse rebranding, esse redesign, quando a pessoa entende, ela fala, não, está no meu momento, preciso mudar. E muda. E as pessoas conseguem enxergar esse valor. Nossa, olha, fulano tá se profissionalizando. Olha, agora ele tem uma identidade visual profissional. Olha, tá tirando umas fotos melhores. Eles já vão vendo que você está investindo na sua marca, que você está já se posicionando de uma forma diferente e vão começar a agregar mais valor. E além do público que você já tem
perceber esse valor, chegarão pessoas que vão identificar esse valor. Porque o ser humano, ele é muito visual. Ele entende que quando ele olha algo, isso vai gerar valor ou não. Então, vai fazer total diferença. Então, imagina. Coloca lá a imagem para mim, Robson, por favor. Você vai preferir comprar? Você vai confiar mais no trabalho da Luana Almeida 1 ou da Luana Almeida 2? Qual que tá passando mais credibilidade? Cara, que diferença enorme. Qual que você acha que é uma profissional que investe no negócio, que se especializa? Sim. Ô, Selma, você tem o seu logo hoje atual? Pra colocar aqui? Pra mostrar? Deixa eu ver aqui. Porque também daria pra dar esse exemplo pelo seu. Sim. Porque muitas pessoas da área da estética, beleza, usam esse logo. Então pode ser que assim, hoje pra elas é algo assim, eu gosto do meu logo, é aconchegante, tem referência de alguém que é maior que elas, e aí elas gostam desse tipo de logotipo. Eu consigo Só que, enviar. só que o seu, a gente vê muito mais nítido essa mudança que teve. Muito. Eu vou mandar uma imagem, manda pro Robson? Eu mando aqui pro Robson. Ó, esses daqui, ó. Que tem o logo. Manda lá. Pode mandar. Eu posso mandar até do Instagram também. Mas fala um pouco dessa marca da Luana. E aí eu vou mandar aqui pro Robson já para ele entender e colocar. Ela teve essa diferenciação de valores? Ela chegou a comentar algo? Vocês chegam a perguntar para o cliente? Olha, eu sei que hoje ela está vendendo muito mais do que ela estava vendendo antes. Acredito sim que foi um impacto ali do posicionamento da marca dela. Tanto da marca pessoal, Luana Almeida, quanto da marca corporativa. Porque ela tá conseguindo divulgar mais os trabalhos dela, tá passando mais credibilidade, tá trabalhando com outros tipos de serviço, tá fazendo tráfego. Então, assim, as pessoas que ela tá trazendo para a página dela, que tá captando, estão muito mais qualificadas do que as antigas. Sim. E lembrando que, assim, é toda uma construção. Não é também só a logo, gente. Não é também só isso. É um universo, igual a Selma falou. É tudo que vai passar. Aí você tem que ser boa no que você faz. Não adianta também você ser péssima. Então você tem que ser boa no que você faz. Você tem que ter uma logo comunique. Você tem que ter uma imagem de impacto. Você tem que ter o marketing que vai atrair a atenção do seu cliente. Aí vai entrar o sensorial, o visual e outras coisas, né? O seu cliente, como que você recebe ele? Exatamente. Que nem você falou, você vai toda desleixada para atender? Você distrata ou trata como se fosse uma amiga? Isso também invalida muito. Ou como que você responde o WhatsApp quando a cliente te chama? Oi, qual é o preço? Vamos falar da área da beleza, já que ela é. Quanto que é o preço da micropigmentação? E você já de cara passa o preço da micropigmentação, sem agregar valor primeiro. Sem entender qual que é essa micropigmentação, se ela já tem uma micro antiga, se ela vai precisar fazer essa remoção, se ela vai precisar fazer algo para amenizar, ou se ela realmente vai poder fazer em cima uma outra. Não entende o cenário, simplesmente passa os preços. Shadow é um preço, fio a fio é outro preço, e ponto, acabou a conversa. Qual que é o seu diferencial? Você não construiu um relacionamento com o seu cliente. Sim. E venda é relacionamento. É óbvio que tem clientes que não vão querer ficar ali conversando, falando da sua vida, mas você precisa entender um contexto para você gerar o valor, agregar o valor ali naquela conversa, e quando você falar o preço, ela não achar que tá caro. Porque se você for direto pro preço, aí, certeza que se for um preço maior, ela não entendeu qual que é o seu diferencial e ela vai achar caro. Então, primeiro você precisa preparar ali a conversa, criar um relacionamento e depois falar o preço. Depois que você já agregar valor. Sim, perfeito. Enquanto ele coloca a imagem, eu vou te fazer mais uma pergunta, tá? Quais são os sinais de que uma empresa precisa, na verdade uma marca, precisa repensar na sua identidade visual? Quando que a gente precisa ter essa antena assim ligada? Sim. Todas as empresas passam por evolução, assim como o ser humano. O ser humano, ele passa por várias fases, ciclos e evoluções. E se o Itaú, que é o Itaú, repensou a marca dele, fez um rebranding esses dias, não faz muito tempo, por que que você não vai fazer um rebranding, não vai atualizar a sua marca? Sim. Grandes empresas, de tempos em tempos, elas fazem esse reposicionamento, esse rebranding, porque elas precisam andar conforme a música. Você não vai ficar lá nos anos 90, 80, 70, enfim. Você precisa evoluir. E quando que você percebe isso?
quando você vê que a sua imagem está causando um ruído na comunicação, quando a sua marca não está mais alinhada com o seu propósito, porque pode mudar. Eu tenho muitas clientes, exemplo, que antigamente tinham uma identidade visual rosa e hoje elas não se veem mais nesse lugar. Elas falam que não representam e elas amadureceram e elas falam, eu preciso de uma marca madura que realmente externe aquilo que tá aqui dentro de mim. Sim. E o rosa não tá mais Sim. simbolizando. Esse é só um exemplo, tá? E aí, sim, é o momento do rebranding, quando você sente e vê que a sua imagem tá indo contra aquilo que você tá atraindo, que você tá externando ali. E às vezes você tá tão dentro do problema que você não consegue ver que é um simples ajuste que precisa para ser feito. Inclusive, nós somos um case de sucesso. A Monavi, ela subnichou quando ela... Um desses redesigns que nós fizemos antigamente tinha o rosa, porque como eu atendia muitas mulheres, eu entendi naquele momento que o rosa atrairia mais mulheres ainda. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu subnichei demais o meu negócio. E eu só atraía mulher. E mulher, gente, eu amo mulheres, sou uma mulher maravilhosa, mas mulher tem uma questão. Mulheres são mais difíceis de trabalhar, mulheres têm mais coisinhas. E a gente não atendia mais homem nenhum, mas eu queria atender homens. É maravilhoso atender homens também, empresários, dentistas, advogados. E eu não estava conseguindo atingir esse público, porque pensa um advogado entrar lá na minha página do Instagram e ver tudo rosa. Não faz nem sentido para ele contratar uma empresa dessa para fazer uma marca. E aí nós entendemos, nós mudamos a identidade visual da nossa marca, nós mudamos as cores. E já deu um super diferencial. Olha como que ficou o rebranding. Essa é a submarca, é uma variação da nossa identidade redonda. E para quem não sabe, quando nós tínhamos a empresa já há 5 anos, a Inove Personalizados, e é um dos pontos de profissionalizar também. Nós passamos ali da marca... Olha a diferença, gente. É muita diferença, Ari. E aí, hoje, a nossa empresa chama Monavi Design, porque a gente teve que registrar a marca. Exato, você vai falar ainda sobre... Teve isso. Porque a gente não conseguiu registrar a marca Inove Personalizados. Já tinha uma empresa que atuava no ramo, Ari. Que chamava Inove? Que chamava Inove, e nós não conseguimos. Então, pensa, para nós foi uma dor muito grande, porque a gente tinha um apego Eu já Parece tinha um um filho, né? apego emocional com meu filho Inove. Entendeu? Foi gerado ali esse bebê, né? Mas ele cresceu, ele partiu, veio um novo filho, Sim. nasceu a Monavi, que inclusive significa em francês dar significado. Por isso que hoje o nosso slogan da empresa essa é uma... Seu negócio com mais significado. Exatamente. Olha como que ficou incrível. Monavi, na verdade, significa uma vida com mais significado. Uma vida com mais significado. Uma vida. E como nós trabalhamos com marcas e negócios, nada mais justo do que o seu negócio com mais significado, Sim. que é justamente o que representa a nossa marca. Olha que bacana, Ari. Aqui a gente consegue atrair médicos, nutricionistas, doutores, biomédicas. Tem aquela outra imagem mais clara? As biomédicas se conectam muito com essa daí, ó, com essa imagem, por conta das cores. Então, nós trouxemos comunica. muito mais nichos para o nosso Sim. fechamento de processo. Isso é muito legal, porque dentro dos arquétipos, as cores também estão alinhadas à forma no qual você quer se apresentar. E quando eu falo do rosa nas minhas palestras, eu sou praticamente assim, linchada. Porque na área da beleza e na área da estética, as mulheres gostam muito de ser representadas pelo rosa. Eu até entendo. Porque elas atendem mulheres, a mulher tá associada a mais feminilidade, carinhosa, inocente. Então, elas querem dar esse aconchego utilizando o rosa. Às vezes, você vê até dentro do espaço tudo rosa, parede rosa, a logo rosa, e acaba realmente trazendo um público que não é qualificado. E não pelo rosa, mas porque o rosa, ele passa dentro dos arquétipos uma inocência. E se nós não atendemos criança, então nós estamos atraindo o público errado, porque nós atendemos mulheres mais maduras, mais de jovem, né? O meu público é de 25 para cima, de 25 a 42. Então, como que eu vou ficar utilizando rosa se o meu público mesmo não utiliza rosa? Aí você atrai o quê? Adolescente. Adolescente trabalha? Tem dinheiro para pagar o seu preço? Não. Sim. E aí... Por isso que isso tem que estar dentro do que você quer atingir, de quem você quer Exatamente. atrair. Se eu fosse, de repente, de um nicho de buffet infantil, pode até ser que combinaria, Sim. né?
Que bacana, Selma, muito Exatamente. legal. E as cores claras, elas vão trazer mais acessibilidade. Então, quando a gente quer trazer as pessoas para perto, a gente precisa utilizar tons mais neutros, mais claros. Olha só como a cor mais clara, ela traz mais. Por isso que as meninas se identificam, né? As médicas. E uma coisa que eu também percebi tem empresas que se utilizavam de somente uma cor, por exemplo, o McDonald's, ele se utilizava de uma cor por anos, e hoje você vê cada lugar de uma cor. Então, se o McDonald's hoje ele é, por exemplo, na Bahia é de uma cor, chega aqui em São Paulo ele é outra cor, e dependendo do bairro aqui de São Paulo é outra cor. Então, foi bem nichado mesmo. É a questão do público. Inclusive, temos lojas também em vários shoppings aqui de São Paulo que em determinados bairros mais de periferia, por exemplo, tem aquelas marcas mais coloridas, com cores mais vibrantes. E quando você vai para um shopping um pouco mais chique, você vê que até a identidade visual da marca muda para preto e branco, para cores mais neutras. A C&A é um exemplo, depois se você quiser pesquisar, tem lojas que a C&A tem as cores principais dela, azul, vermelho, branco, e tem lojas que, como são em shoppings mais relevantes, tem uma identidade visual ali mais minimalista para conseguir atrair e conectar com aquele público também. Perfeito. Maravilha. Gente, tem que mais alguma bate-papo pergunta? incrível. Eu tenho aqui, Sensacional. na verdade, o grande ponto disso tudo, dessa conexão, desse podcast, que até agora foi incrível. Você que está assistindo aí, realmente foi um conteúdo sensacional. Inclusive, um dos posicionamentos que nós trouxéssemos, e aí para finalizar com chave de ouro mesmo aqui, eu queria que você falasse sobre a transformação do Magnetize, que está na sua tela, que é esse evento que vai acontecer em setembro agora, dia 23 e 24, para você que deseja dar essa reavivada no seu negócio, entender sobre branding, posicionamento, vendas, estaremos falando tudo, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque a Selma, junto com a Ari, trazendo esse arquétipo aí, elas vão poder falar um pouco mais. E como que foi dar esse up no evento Ricas, trazendo a 4ª edição Magnetize aí para o projeto? Sensacional, William. Que bom que você lembrou desse ponto. O Magnetize, ele é um evento incrível, maravilhoso, que está aqui conosco, que faz parte da organização Ricas. Mas ele passou por um processo, por um rebranding, também por um redesign. A equipe entendeu que estava na hora de mudar, de trazer mais impacto, mais magnetismo, mais conexão com o público. E antes era chamado de Seja Ricas. O nome, ele tinha um objetivo. Ele era para as pessoas. Então, para cada uma, por isso que era o Seja. Seja responsável. Só que isso estava causando um ruído na comunicação e na mente de outras pessoas que não conheciam o projeto. Então, a organização entendeu que precisaria mudar esse nome para não causar mais esse ruído e ter mais magnetismo, ser mais impactante. Então, mudamos toda a identidade visual, mudamos o naming de Seja Ricas, foi para Evento Ricas. Então, tem toda uma organização que tem vários braços, que um deles, inclusive, é o podcast do Pod Ricas. Um dos é o evento. E essa edição agora, de 2024, dia 23 e 24 de setembro, edição Magnetize. Uma edição feita para conectar, magnetizar e hipnotizar esse público de uma forma muito positiva e muito gostosa. Lá, as mulheres vão aprender sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre network, vendas, comunicação, arquétipos, branding. Sim. Enfim, e aí nós trouxemos toda uma estrutura com letras, com cores, com essência e transformamos o Seja Ricas, que era uma identidade mais escura, que tinha o preto, que tinha o dourado, para uma comunicação mais magnética, com mais acessibilidade, com mais encantamento. E aí nós refizemos todo o projeto e ficou assim. Que estrutura incrível, Dessa Ari. forma incrível. E já tivemos muitos resultados positivos com essa mudança. Tanto que eu tive uns feedbacks que falaram que ao ver essa marca, elas sentem que é algo mais... que elas não conseguem tirar o olho.
Elas falam, nossa, na hora que eu vejo, eu quero ficar olhando, assim, eu não entendo o porquê. E realmente, a gente fez uma transição, porque nós tínhamos também um arquétipo a ser definido. Exato. Nós trabalhamos em cima dos arquétipos para atrair o cliente que a gente quer pro evento. Então, antes, a logotipo, ela aparentava ter um arquétipo e hoje ela tem outro. Então, antes a gente pegava como principal o arquétipo governante. Então, nós queríamos dar estrutura para o nosso público. Hoje, nós queremos dar mais uma comunidade. A gente quer que as pessoas se sintam abraçadas, se sintam potencializadas e que façam do seu negócio também ser magnético com o cliente. Então, o nome ele veio justamente para isso, né? O Magnetize é a edição que vai acontecer agora em setembro, em São Paulo. No outro ano, o ano que vem, vai ser outro nome, mas sempre na organização Ricas, que é quem está organizando. E a Selma entendeu como transcender isso. Porque nós sabíamos que tinha que mudar, mas eu mesmo não entendo nada disso. Eu falo, eu quero mudar, mas eu não entendo como que vai ser feito. E ela trouxe nas letras, ela desenha algo muito exclusivo para a marca. Então, vocês podem ver que no E, a gente tem até um raio ali, né? Que é a simbologia do Magnetize e a gente usa como marca d'água até. E é atrair, né? Sim. Que é para atração. Olha que interessante, que gente. Que muito top, sensacional. E outro detalhe, inclusive nessa tipografia, como vocês podem ver, ela tem uma tipografia mais elegante. Então, ela tem a serifa. O que seria a serifa? Seriam essas perninhas que tem nas letras. Então, quando a gente traz uma tipografia dessa forma, com serifas, com os glifos, que seriam essas ondulações, você traz um senso de elegância e sofisticação. Então, além da gente trazer essa parte do magnetismo, de conectar mais com o público, desse senso de comunidade, a gente continua trazendo essa elegância para a marca. Sensacional. Eu consigo ali, para finalizar esse case de análise da marca, o M, o Z, ele traz acolhimento. Parece que ele traz para perto. Ele chama, o M chama a sequência do A e o Z chama a sequência do E. Então parece que está muito alinhado a uma comunidade, aonde eu vou pertencer a algo ou alguém que faça sentido ali para mim. Então tá tudo muito bem alinhado. Era isso. Sensacional. Sensacional. Selma, você quer deixar uma mensagem para o pessoal, para eles entenderem realmente assim a importância, né, de se ter alinhado isso dentro da marca deles? Sim. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje é: valorize a sua marca, valorize o seu negócio, porque se você não valorizar, se você não enxergar valor na sua marca e no seu negócio, ninguém vai valorizar depois. Você precisa ter essa ação primeiro. Você precisa sim investir em profissionais qualificados para criar uma identidade visual para você. Não adianta nada você ir lá e querer criar da sua cabeça o que você acha que vai ser interessante. Porque quando a gente cria uma marca, a gente não cria para você. Obviamente que a gente vai acolher todos os seus critérios, mas a gente vai criar para o seu público. Então, qual é o público? Por isso que é o poder do impacto para o público. Porque a gente vai criar uma marca para o público. Esse ícone, essa questão da identidade que nós fizemos aqui para o Magnetize, por exemplo, a gente fez pensando no público. O que o público sente quando ele olha para essa marca? Então, é exatamente isso que você tem que pensar para o seu negócio, para a sua marca. Então, pense sempre no seu público. Aproveitando, antes da gente finalizar, gente, curte esse episódio, escreve aqui embaixo, coloca um depoimento pra gente entender. Aqui na descrição tem um link que você vai diretamente pro grupo do WhatsApp, é um grupo VIP. Se você quer participar desse evento, você precisa clicar nesse link, que você vai ser direcionado lá pro grupo e vai entender como que é esse universo do evento Edição Magnetize. E William, mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer exatamente isso, Ari. Se a pessoa quiser realmente se magnetizar, conectar, estar com pessoas, tem uma frase que me impactou essa semana, que foi assim: você vai ser a referência, ou você estar em lugares, você vai estar em lugares se você sentar na mesa desses lugares. E hoje nós estamos num ambiente agradável. Então, para finalizar com esse público incrível, eu queria dizer assim: você também quer assentar a uma mesa, a trazer um network, a ser visto, lembrado com
uma metodologia, aplicando aí, crescendo, evoluindo, então você precisa fazer parte do Magnetize, que eu acredito que faz todo sentido. Sim, É sensacional. sobre isso. Selma, muito obrigada pela obrigado, sua Ela. Agradeço, presença. muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder ter participado desse podcast, contar um Deixa pouco da suas minha redes sociais história. para o pessoal te conhecer. Sim, o meu Instagram é Monavidesign. O meu Instagram da minha marca pessoal, Selma Espósito, é Selma Espósito Designer. Então, se você quer seguir lá, acompanhar nossa vida, acompanhar os nossos trabalhos, os nossos projetos, sigam nas redes sociais. Sensacional. Eu sou Ari Costa, Estúdio, nas redes sociais e... Eu sou o William Alvarenga. Eu coloquei um nome lá que depois eu vou explicar para vocês, tá? Como William Hoffman. Você vai me encontrar lá para falar sobre vendas e negócios. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Tchau, gente! tchau.